Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 1. Se você puder colocar-se em pé mais uma vez, faça isso. Eu vou ler apenas o verso 7, mas vou depois utilizar o restante do texto até o verso 19. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que Teu Espírito nos vivificará a Tua verdade, nos dando o poder de praticá-la, o poder de vivê-la. Ajuda a nós, pais, ajuda a nossos jovens e adolescentes a entenderem a Tua instrução e a, pelo Teu poder, aplicá-la à sua vida. É o que nós confiamos ao Senhor em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Provérbios é bem conhecido dos irmãos, o livro da sabedoria de Deus para a nossa vida, para as questões que envolvem o nosso viver nas mais diferentes áreas, nas mais diferentes questões. E eu quero aplicar esse texto do capítulo 1, a instrução necessária a nossos jovens e adolescentes e aos pais que têm filhos jovens e adolescentes. Este é um texto muito importante no que diz respeito à nossa conduta como pais de jovens e adolescentes e muito importante ao que diz respeito à conduta dos nossos filhos, jovens e adolescentes, aqueles que estão debaixo do seu cuidado, da sua autoridade. É importante que você ouça com muita atenção o que Provérbios 1 diz. Mesmo que seus filhos ainda sejam pequenos, crianças, nem chegaram aos 12 anos ainda, é bom que desde já você tenha em sua mente realmente a instrução bíblica, a fim de não errar e a fim de seguir o caminho seguro das Escrituras. Realmente o final do verso 7 diz, do verso 7, ele fala que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É loucura desprezar a sabedoria da palavra de Deus. É loucura desprezar a instrução da palavra de Deus. É literalmente loucura fazer as coisas do jeito que nós achamos que deve ser feito. E mesmo que alguns de nós usem um argumento dizendo, olha, o meu pai não conhecia a Bíblia, meus pais não conheciam Deus, nunca frequentaram uma igreja, eles nos criaram desse, daquele jeito, e ninguém saiu bandido. Quantas vezes eu ouço isso? Isso também é uma demonstração da graça de Deus. Realmente da lei de Deus inscrita no coração dos homens. Deus permitindo que isso seja feito, e apesar de todas as agruras e sofrimentos da sua vida, Deus permitiu que você chegasse até aqui. Isso é a graça de Deus. Mas Deus, na sua graça, nos revela a sua verdade, a fim de que nós saibamos como devemos agir dentro desta idade maravilhosa da adolescência e da juventude. Não, a idade da adolescência, ela não é um tempo terrível. Não pense jamais nisso. Você tem em suas mãos realmente a mais preciosa joia que Deus lhe deu. A formação de uma pessoa, a formação de um cristão em suas mãos. Se você levou a sua criança a crer em Cristo, agora você está sendo um instrumento de Deus para criar nela o caráter de Cristo. E isso realmente é um privilégio. Não há realmente, creio que a Bíblia não apoia isso, olharmos realmente para os duros anos da adolescência, para os terríveis anos da juventude. Que é isso? Não, nada disso. Os maravilhosos anos da adolescência, os incríveis anos da juventude. Vamos olhar para as coisas como Deus olha e não como esse mundo quer que nós olhemos. E eles serão tão maravilhosos e tão incríveis conforme nós olharmos para a palavra de Deus. Quem fará as coisas serem como são é a sua obediência ou não à palavra de Deus. Os versos 7 a 19 vão nos dar 3 princípios. Eu vou aplicá-los de forma prática, para que a gente entenda como a sabedoria aqui do livro de Provérbios nos ensina a respeito dos nossos filhos jovens e adolescentes. E eu vou tratar cada um desses princípios de forma separada e depois completá-los como eles se aplicam à nossa vida. Ele começa pelo verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tem que ter um ponto de partida. Tudo tem que ter um ponto de partida. Quem começa errado, provavelmente não vai terminar certo. E quem não sabe aonde vai, tanto faz aonde chega. Mas a palavra de Deus não é assim.
Ela diz de onde saímos e para onde chegamos. E ela claramente diz que nós saímos, o princípio, a base, a fonte, o ponto de partida é o temor do Senhor. Ou seja, tem a ver primeiro com o nosso relacionamento com Deus. Por que eu lhe digo isso? O que vai definir no final de tudo a questão dos seus filhos jovens e adolescentes não é a escola que você matriculou ele, não é os cursos que você pagou para ele, não é realmente o conforto que você deu para ele. Muitas vezes tudo isso, escola, cursos, faculdade das melhores, ou conforto, ou um carro, ou qualquer coisa assim, são dados ao preço da nossa ausência. Então isso não é contado. Por vezes tudo isso que nós achamos importante é dado aos nossos filhos sob o preço da nossa ausência. Então as coisas não começam por aquilo que você é capaz de dar. Começam por aquilo que você é capaz de incutir no coração deles. O temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que você acrescenta não somente à mente, ao coração deles, mas incute na mente deles. Realmente, por onde começa tudo isso? Por onde começa a instrução de jovens e adolescentes? Pela pessoa de Deus. Quem é Deus? O que Deus faz, o que Deus quer de nós. Hoje à noite, se o Senhor permitir, eu vou falar sobre Eclesiastes 11, mostrando que não existe diferença na prática entre aquilo que há no mundo e aquilo que há na vida cristã, no sentido que o mundo simplesmente copia aquilo que Deus criou, casamento, família, amizades, filhos, lar, tudo isso, eles copiam e eles querem fazer do jeito deles. Eles não são capazes de criar algo novo, eles têm que copiar aquilo que Deus criou. Então nós precisamos do quê? Dos princípios de Deus para conduzir os nossos filhos. E o primeiro desses princípios é ensiná-los que Deus deve ser realmente temido. Medo? Não. Deus nunca nos incute medo. Deus nos incute, e esse é o significado da palavra temor, reverência. É nisso. Você não se comporta de uma forma polida. Vamos pensar assim, independente de quem seja o presidente do nosso país, se um dia ele chegasse aqui e viesse num culto. Primeiro que se você já viu a comitiva presidencial, é acompanhada de toda segurança e tudo isso aconteceria. Mas nós não nos sentiríamos honrados e reverentes diante da presença da maior autoridade do país. Não precisava ser o presidente, prefeito da cidade, governador do estado, alguma autoridade civil, militar ou qualquer pessoa assim, revestida da autoridade de governo que estivesse entre nós. Nós trataríamos eles com reverência. Agora você pensa em Deus. Realmente Deus não é para ser temido no sentido de ter medo, mas é para ser reverenciado pela pessoa santa que Ele é. Então, por onde começa a instrução? Olha, tem alguém muito maior do que nós. Tem alguém que não somente nos criou, que realmente se preocupa com o nosso viver, está presente, está pronto a nos atender, alguém que está realmente olhando sobre a nossa vida e que nós vamos prestar contas a Ele. O temor do Senhor principia por isso. Por isso, principalmente em relação aos nossos adolescentes, é preciso incutir na mente deles que não é o temor dos homens. Notem que na adolescência você tem a fase em que você tem temor das pessoas. Eu estou fazendo agora com seus filhos a gincana de jovens e adolescentes. Decoram a Bíblia, decoram versículos, leem, apresentam, respondem. A gente nota como alguns deles são extremamente tímidos. Tem medo no microfone, tem medo de falar em público, tem medo até de mim. Não deveriam. Mas acontece. Então a gente vê como o temor, quando eu sempre faço isso, quando precisa vir aqui na frente, eu sempre digo para eles, olha, voluntários para fazer isso. Porque eu temo que, às vezes, a vergonha deles de vir aqui na frente, de falar alguma coisa, vai mais prejudicar do que ajudar. É comum o temor dos homens, mas em Salmo 118, 6, o salmista diz que o Senhor está comigo, o que me pode fazer um homem? Ou seja, você ensina para eles quem realmente eles precisam temer. Não são as pessoas, é Deus. Não é dizer para eles que eles têm que ter medo de gente. A gente não foi criado dessa forma. Eu não sei se você, na sua infância, mas eu morria de medo do homem do saco. Nunca descobri quem era. Um dia lá,
na rua lá, tinha uma senhora que andava sempre com um saco nas costas, e eu não lembro o nome dela, mas um dia eu tinha tanto medo dela que eu estava no pátio da casa do meu avô, e ela conhecia o meu avô, e eu estava sozinho lá, de repente entra ela com o saco nas costas. Para quê? A gente tem medo de tanta coisa. Filhos precisam ser ensinados não a temer gente. Temer gente é algo um tanto irracional, não é? É muito mais da nossa imaginação do que da realidade. A gente precisa aprender a temer a Deus, porque é para Ele que nós vamos responder. Por onde começa a instrução de jovens e adolescentes? Precisa começar pela pessoa de Deus. Por quê? Porque eles precisam entender que é a Deus que eles vão prestar contas. Não é os homens, não é os pais. Uma das piores coisas que há na criação de filhos, jovens e adolescentes, é quando eles temem tanto a gente que eles passam a fazer o que não devem pelas nossas costas. Sabe qual é o problema disso? É que foi ensinado a temer os pais e não a Deus. Você pode fazer muita coisa sem que os seus pais vejam, mas é impossível que você faça algo sem que Deus veja. Então não é simplesmente a questão de obrigá-los a comportarem-se de determinado modo na nossa frente, porque eu estou presente, mas a se comportarem daquele determinado modo, segundo os princípios que eles aprenderam, porque independente que eu esteja ou não presente, Deus está presente. Então nós incutimos o temor do Senhor quando fazemos eles entenderem que realmente eles prestarão contas a Deus pelos seus atos. Em Hebreus 4,13 está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, como que o temor do Senhor é colocado diante do coração dos nossos filhos jovens e adolescentes? Você só vai temer e ter reverência a Deus se você conhecê-lo. Ouvir falar não adianta. Eles podem vir aqui ouvir falar de Deus na escola dominical, no culto, nos cultos da semana, no culto dos jovens. Eles ouvem toda hora falar de Deus. Realmente você coloca ele para ler a Bíblia, coloca ele para ouvir algo, para escutar mensagens. Não é simplesmente o fazer chegar à mente, mas fazer chegar ao coração, que eles podem e devem ter um relacionamento pessoal com Deus. Em Salmo 25, os versos 12 a 14 nos ensinam algo interessante. Ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Então ele vai nos explicar isso. Quem é a pessoa que teme a Deus? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então Deus vai ensinar aquele que o teme. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. Está dizendo a consequência de você temer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Mas então ele diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Literalmente, o segredo é a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem. Qual é o caminho então? Realmente, você precisa, pai, ser aquele que apresenta Deus aos seus filhos. A intimidade do Senhor traz a consequência de nós o reverenciarmos. Então eles precisam conhecer Deus na nossa vida, precisam conhecer Deus através da sua palavra, precisam conhecer Deus através dessa igreja e dos princípios de vida que você usa. Você deve colocar diante dele claramente que por detrás de tudo isso está Deus. Ou seja, é um relacionamento pessoal. Adolescente nenhum vai temer Deus se não tem um relacionamento com Ele. Adolescente nenhum vai reverenciar Deus se não houver um relacionamento verdadeiro com Ele. Ensinar que o temor do Senhor é fruto de um relacionamento pessoal com Ele é o princípio de tudo isso. Então, conduza o coração dele a conhecer Deus. Fale sobre Deus. Testemunhe sobre Deus. Leia sobre Deus. Explique sobre Deus. Faça Deus parte da sua conversação com eles. Realmente é triste quando percebemos que talvez muitos adolescentes ouvem de Deus apenas na igreja. Eles devem ouvir de Deus na mesa, na hora de jantar, na hora de almoçar, de tomar o café. Eles devem ouvir de Deus na hora de dormir, na hora de acordar. Deus fez isso para a nação de Israel. Você pode ler Deuteronômio 6, onde ele mostra ali que no sentar, no levantar, o dia inteiro, eles escreviam nas portas, nas paredes, nas mãos, na testa, versos bíblicos. E eles colavam pequenas caixinhas, amarravam aos punhos e à fronte pequenas caixinhas com porções do Velho Testamento. Então,
este relacionamento é fruto, este temor é fruto do relacionamento pessoal com Deus. A segunda questão que forma a base disso, que forma a base dessa questão, está no verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixe o ensinamento de tua mãe. Agora, então, aqui, aquilo que a Bíblia nos diz é que a instrução para filhos jovens e adolescentes deve sempre incluir e jamais fugir da verdade que eles precisam ser bons ouvintes, que eles precisam ouvir com atenção. Então, um filho jovem e adolescente, ele vai seguir o seu caminho de acordo com aquele que fala, vou usar a expressão, mais alto ao seu ouvido. Então, a pergunta que nós temos que fazer é exatamente que voz está chegando ao ouvido dos nossos jovens e dos nossos adolescentes? Quem é que está falando aos ouvidos deles? Nessa época onde a informação e os meios digitais permitem que eles tenham um acesso quase restrito a tanta coisa, nós temos que perceber de onde vem aquilo que está falando ao coração de nossos filhos jovens e adolescentes. Deixa eu lhes colocar algo aqui agora diante de vocês. Da onde vem comportamentos de rebeldia? Da onde vem a prática constante da mentira, da falsidade? Da onde vem um desejo realmente imaturo e incontrolado pelas questões sensuais? De onde vem realmente o desprezo pelas demais pessoas, pelas pessoas mais velhas? Da onde vem realmente o desprezo pelas autoridades? Você está dizendo assim, eu trago meu filho na igreja, eu trago meu filho no culto dos jovens, eu leio a Bíblia com meu filho, então some quantas horas isso dá por semana? Quanto tempo de instrução bíblica ele tem? E agora reconheça que possivelmente o mau comportamento dele é que ele tem muitas vezes mais a instrução mundana através da música que ele ouve do que a instrução espiritual através dos seus lábios. O que eu estou dizendo a você? Que possivelmente muitos dos nossos jovens e adolescentes estão sendo instruídos pela música mundana podre, contaminada, contra Deus, contra toda a moralidade das Escrituras, estão sendo instruídos por cantores, cantoras, com tipos de música realmente corruptas, e você acha que aquilo que ele ouve não tem influência sobre a vida dele. Poucos dias atrás eu tive curiosidade para saber, e eu preciso saber disso quando lido com os jovens e adolescentes, porque parece que teve uma cantora brasileira que ficou em primeiro lugar numa dessas mídias que tocam música. Eu fui lá saber o que era. E mas que música é essa? Toquei, coloquei para rodar. 15 segundos, foi o que eu suportei. Não deu mais. Porcaria pura. Só fala aquilo que é contra a Bíblia, contra aquilo que é o bom para os nossos filhos. Então, o grande problema da instrução é nós sabermos quem é que está instruindo eles. Talvez a música mundana está instruindo eles muito mais do que você. A música mundana está instruindo eles em coisas que você rejeita, mas que está deixando entrar na sua casa através desse canal. Claramente o verso 8 diz, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Então isso aqui inclui um monte de coisa. Eu posso passar horas da semana com seus filhos, e nós fazemos gincanas bíblicas, lemos a Bíblia, oramos, decoramos a Bíblia, mas a instrução não é minha, é sua. É o pai e a mãe que os instrui. É o pai e a mãe que devem dedicar tempo no lar a instruí-los a respeito da verdade e a realmente limitar que a instrução do mundo chegue ao coração deles. Se o seu filho, jovem e adolescente, está demonstrando reações e comportamentos que você reprova, você precisa pelo menos saber de onde isso vem. De onde é que está vindo isso? E antigamente a gente pensava assim, e na minha era de adolescentes, não de adolescente, era sempre as más companhias. Não é? Da onde vem isso? Não vem esse comportamento. Está andando com quem não deve. Só que a maioria dos nossos jovens e adolescentes, dos nossos adolescentes, não saem do portão. Então já não é estar andando com quem não deve, é estar ouvindo o que não deve. Está ouvindo o que não deve ouvir. Está realmente deixando chegar aos ouvidos coisas que não deveria chegar. Eu vou usar um exemplo para você. Eu já dei para vocês o testemunho, quando eu não entendia que o gauchismo era uma religião, né? Já falei para vocês isso.
E realmente eu gostava de música gaúcha, porque não tem, na música gaúcha não tem imoralidade, não tem, pelo menos naquela época não tinha. Falava das coisas da terra, de tudo isso, e quem nasceu lá acaba amando tudo isso. Quando eu percebi no que eu estava fazendo, meus filhos eram bem pequenininhos ainda, eu disse assim, eu não quero que eles escutem isso. E abandonei tudo aquilo. Eu pensava, olha, não é algo tão ofensivo, não importa. Não vai ensinar temor de Deus nenhum para eles. Então, olha, tenha muito cuidado. Às vezes você gosta de determinado tipo de música que é mundana e que simplesmente vai abrir as portas da sua casa, dos ouvidos dos seus filhos, para aquilo que não vai instruí-lo. Então, tenha muita atenção nisso. Instrua você e não o mundo instrua seus filhos. E por final, o verso 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados não aceites. A terceira base, além do temor do Senhor, da instrução por parte de pai e mãe, é realmente, demonstrá-los que é importante que seja a escolha deles se afastar de tudo aquilo que é ímpio. Notem que o verso 10 diz. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, qual é a atitude que eles devem ter? Não aceites. Ou seja, devemos ensinar os nossos filhos a dizer não à impiedade, não realmente às más companhias, a companhias que vão desviá-los daquilo que Deus tem para eles. E qual é realmente o grande mote, o grande modo que esse mundo usa? Notem o que diz o verso 11. Se disserem, vem conosco, o verso 14 diz, lança a tua sorte conosco. Gente, a questão de pertencer a um grupo, de ser aceito a um grupo, fala forte demais no coração de jovens e adolescentes. Você ser aceito, o grande medo de um adolescente, e vamos lembrar aqui da nossa adolescência, às vezes você estava com uma espinha minúscula, no nariz, aqui na bochecha. Mãe, hoje eu não vou no culto dos jovens. Você tenta achar razão porque aquele bendito não quer ir no culto dos jovens. Você está analisando a semana inteira para saber o que aconteceu. Você pega ele chorando no quarto. Eles vão rir da minha espinha. Que espinha, meu filho? A senhora não está vendo a minha espinha? Transformam em enorme algo que é pequeno. Não é uma espinha. É o medo de ser zombado, é o medo de ser ridicularizado, é o medo de não ser aceito, é o medo realmente de ser excluído. Eu noto como os nossos jovens e adolescentes, e não me preocupo com isso, eles também se reúnem em grupinhos aqui na reunião dos jovens. Eles têm os grupinhos deles. Às vezes tem lá 60 deles e tem 6, 7 grupinhos. Eu fico ali andando de grupinho em grupinho, vendo o que está falando, vendo o que está fazendo, conversando um pouco. Mas não há como impedir isso. O que nós temos que realmente levar em conta é que o mundo vai tentar atraí-los com a proposta de que no grupo deles, eles vão ser sempre aceitos. Infelizmente, aqui em Goiânia, as torcidas de futebol dos clubes aqui de Goiânia têm um papel preponderante nisso, não é? Não pense porque seu filho estuda numa escola particular que ele não recebe convite para fazer parte das torcidas dos times daqui, seja verde, vermelho, preto e vermelho, branco, sei lá a cor que tem. Sim, eles estão constantemente atrás deles e o convite sempre foi o mesmo. Vem conosco a tocaias de sangues, embosquemos o sangue sem motivo, lança a sua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Sim, o mundo sempre vai fazer isso. Procurar atraí-los para os grupos deles, para os grupos de interesse e de segurança, para os grupos realmente de interesse, onde eles vão se sentir aceitos. E aqui, Pai, entra a grande questão do verso 10. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. E qual é, então, o papel do pai e da mãe nessa questão? Você deve tomar muito cuidado e ter muita sabedoria em fazer com que na sua casa o seu filho faça parte da sua vida. Porque eles procuram grupos fora? Porque nós já excluímos eles do nosso viver. O grande problema de adolescentes procurarem no mundo as suas amizades e as suas influências é que eles não se sentem parte da família.
Ah, mas eu dou tudo o que eles querem. Talvez você dê tudo o que eles querem, mas o que eles mais precisam você não dá, que é você mesmo. Um dos maiores perigos nisso é quando os nossos adolescentes não têm voz em casa. Não importa o que pensam, não importa o que acham, e você nunca está disposto a ouvi-los. O que acontece é mais ou menos o seguinte: não tem a fase que os nossos pequenininhos são tagarelas que só? Não tem? Descobriram a lua. Pai, vamos lá na rua que eu descobri um negócio incrível. Você é curioso para saber o que é. Olha lá, a lua. Ele nunca tinha prestado atenção. Eu lembro quando o Lael mesmo, com as dificuldades todas dele, descobriu a lua. Tinha que explicar para ele o que é a lua. Não sei se ele entendeu. Tem tanta coisa na vida que eles simplesmente estão assombrados de entender. Rapaz, eu descobri isso, descobri aquilo. Já imaginou disso? E eles tem a fase do porquê, tem a fase das oralidades todas, isso acontece. Só que o grande problema nosso é o seguinte: conforme eles vão crescendo, e a gente não quer ou não pode dar tempo para ouvir tudo, e você, tá bom, logo depois eu vou te ouvir. Você começa a cortar ele, a realmente demonstrar que você não está disposto a ouvi-lo. E os anos vão passando. Chega na adolescência, parece que virou mudo. Não fala nada. Daí aquele pai que estava dizendo, fica quieto um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Está lá de joelhos agora dizendo, meu filho, pelo amor de Deus, desculpa essa palavra. Fala o que tem aí dentro. Mas quem ensinou ele a ficar quieto foi você. Foi você que ensinou ele a não falar. E agora você está implorando para ele falar o que tem no coração dele. Como que nós fazemos realmente os nossos filhos se sentirem parte do nosso lar? Nós os aceitamos como eles são. Porque os defeitos que eles demonstram são simplesmente os nossos. Adolescentes não criam problema em casa. Eles só revelam os problemas que já têm em casa. Adolescentes não são fontes de problema. Eles simplesmente refletem aquilo que já tem no lar. E se nós realmente não permitirmos que eles sejam parte do lar, os ouvindo, conversando, dando de nós mesmos a eles, realmente nós vamos apenas permitir assim que eles encontrem em outro lugar pessoas que os ouçam, pessoas que falem com eles e os aceitem como eles são. Que realmente aceitem como eles pensam e são. Sabe, a maioria de nós já mais velhos não conseguimos entender como que eles têm tanta atração por jogos online, jogos tecnológicos e tudo isso, né? Você diz assim, no meu tempo eu andava aí com um estilingue no mato caçando passarinho. Agora meu filho fica lá no computador jogando aquele negócio. Você já chegou pelo menos perto para saber o que é? Ou só rejeitou de cara assim? Ou você tem medo que ele vai ganhar de você? Não é? Eles têm outros interesses, que devem ser os nossos interesses. É isso que eu estou lhes dizendo. Se nós não fizermos parte dos interesses deles, e não os realmente influenciarmos através da nossa vida, outros o farão. Se nós não os ensinarmos a não aceitar os convites do mundo, realmente nós vamos estar falhando nisso. São 3 coisas básicas. Primeiro, ensine o temor do Senhor. Segundo, realmente os treine para ouvir a sua instrução. E terceiro, no verso 10, os dê a sabedoria necessária e as razões necessárias para rejeitar os convites do mundo. Uma base firme e forte, que se praticada, nos ajudará a andarmos dentro dos caminhos do Senhor e sermos bem-sucedidos nisso. Eu quero terminar dizendo da Bíblia. Você já deve ter ouvido muita coisa a respeito de criação de filhos jovens e adolescentes. Todo tipo de proposta, todo tipo de ideia, todo tipo disso e daquilo. Eu quero dizer que a Bíblia é a única instrução que nos dá 100% de garantia que se nós fizermos aquilo que ela diz, vai acontecer aquilo que ela promete. Ninguém mais no mundo pode fazer isso. Nenhuma ciência humana, nenhuma terapia humana, nenhuma forma de lidar humana pode garantir que você terá aquilo que ela promete. Ela pode dizer, faça isso e talvez ocorra aquilo. Na maioria das vezes não ocorre. A Bíblia é a única que diz, se você fizer isso,
você vai colher isso. E por que a Bíblia pode fazer isso? Porque ela é a palavra de Deus. Então não somente é a palavra de Deus, mas o Deus da palavra está empenhado nela. Então se nós fizermos aquilo que a Bíblia diz, nós vamos colher aquilo que a Bíblia nos ensina. Que tenhamos sabedoria de buscar o nosso Deus nessa questão também. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.